comportamento. Salmo 116, versículo de número 10. Amém, irmãos? Eu vou ler em duas traduções aqui, tá bom? Eu vou ler uma e vou me utilizar da segunda, que eu vou ler com vocês para ministrar esta noite. Diz assim: crie, por isso falei, estive muito aflito. Crie, por isto falei, estive muito aflito. Tem uma outra tradução que diz assim: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Vou repetir essa segunda tradução. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Muito bem, vou ministrar uma palavra nesta noite, subordinada ao tema como perseverar em meio às dificuldades. Pode sentar, adorando ao nome de Jesus. Como perseverar, como permanecer de pé em meio às dificuldades. Irmãos, todos nós somos sabedores que em todo tempo e em toda época, homens e mulheres de Deus passaram por momentos de angústias e aflição. Em todo o tempo, em toda época. Hoje eu estava conversando com um pastor e a sua esposa, e nós estávamos aqui no gabinete conversando e falando conosco sobre o que está acontecendo lá no Sudão, na África. Está tendo mais uma guerra civil na África. E a irmã dizia: pastor, nós aqui no Brasil não somos crentes não, que às vezes a gente passa por um determinado tipo de dificuldade, de problema, e a gente já quer parar e desistir. E ela falando do que a igreja e o que os irmãos estão sofrendo ali na África. Eu tinha acabado de ler uma matéria, porque eu estava fazendo uma pesquisa para a mensagem. Eu tinha acabado de ler uma matéria sobre a situação da igreja em Moçambique, também dentro de uma guerra civil muito grande. E é o país no mundo onde tem mais pessoas amputadas, as pernas e os braços. Porque por causa da guerra civil, há dezenas de milhares de minas enterradas no solo de Moçambique. Então muitas das vezes homens, mulheres, crianças, caminhando, andando, pisa numa mina, às vezes não morre, mas perdem parte dos membros. E aí nós estamos conversando sobre essa diferença, de que muitas das vezes há pessoas em outros lugares do planeta, em condições muito piores do que nós vivemos aqui no Brasil. Porém, todavia, falávamos também que Deus conhece a estrutura de um povo. Talvez nós, como brasileiros, não suportaríamos sofrer o que sofre um africano lá na África. Talvez não tenhamos uma estrutura como tem essas pessoas. Mas de alguma forma, independente de sermos ou não, termos ou não, viver ou não o que eles vivem, todos nós, todos os seres humanos, em algum momento da sua vida sofre, passa por angústias e por aflição na sua caminhada, na sua jornada. Uma definição geral na Bíblia, porque a Bíblia tem algumas definições para a palavra aflição, dependendo do contexto bíblico, mas trazendo uma definição geral para a palavra aflição na Bíblia, ela significa abatido, perturbado, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido, rebaixado. A palavra aflição, ela tem vários significados, mas no contexto geral ela significa isso que nós lemos aqui esta noite: abatido, perturbado, aflito, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido, rebaixado. Eu acho interessante que eu estava lendo sobre esse texto, sobre este tema, e tem uma passagem na Bíblia que o salmista diz assim: foi bom eu ter sido afligido, para que eu possa aprender ou guardar a tua lei. E muitas das vezes nós
não conseguimos entender. Poxa, mas como é que o salmista diz que foi bom ter passado por aflição? Ou seja, fazendo uma outra observação do texto, era como se o salmista estivesse dizendo assim: foi bom ter sido abatido, foi bom ter sido perturbado, foi bom ter sido diminuído, foi bom ter sido corrigido, foi bom ter sido desonrado, foi bom ter sido ofendido, foi bom ter sido humilhado, foi bom ter sido enfraquecido, foi bom ter sido rebaixado, para que eu aprendesse a sua lei. Ou seja, o que o salmista estava dizendo quando ele cita este versículo? Ele está dizendo assim: enquanto eu passo por aflição, o Senhor imprime a sua lei na minha alma, eu aprendo a lei de Deus. É isso que ele quer dizer. Então, muitas das vezes, nós passamos por aflições na vida e não entendemos. Muitas das vezes nós não teremos resposta para muitas aflições ou dificuldades que passaremos na vida. Muitas das vezes nós não entenderemos o caminho ou os caminhos pelos quais às vezes Deus nos guia. Mas a Bíblia tem uma receita extraordinária no texto que nós lemos de como permanecer de pé e como perseverar quando nós estivermos passando por aflição. Eu tenho conversado com pessoas e é muito raro não ter alguém que não esteja passando por algum tipo de problema, de sofrimento e aflição. Muito raro, principalmente depois da pandemia. Parece que a pandemia, eu já disse isso aqui e acredito que vou falar muitas vezes, o advento da pandemia parece que virou uma chave no planeta Terra em relação à humanidade. As pessoas parecem que ficaram mais deprimidas, mais ansiosas, mais doentes, mais tomadas de medo, de pânico, temerosas. Estamos vivendo no meio de uma sociedade que está completamente doente no seu ser interior, na sua alma. E isso não é só as pessoas adultas ou mais idosas, mas também desde crianças e adolescentes, até pessoas de todas as faixas etárias. Nós temos percebido que as pessoas estão doentes, estão aflitas. E digo, aflição e dificuldade, nós vivemos em todo o tempo, mas nunca como nós estamos vivendo em nossos dias. Agora, como cristãos que somos, como podemos perseverar em meio a situações difíceis? Como ficar de pé? Como não desistir? Como não fraquejar na fé? Como não se revoltar contra Deus? Eu conheço pessoas que, por passar por determinado tipo de aflição, se revoltaram contra Deus, ou estão revoltadas contra Deus, por às vezes não entender o trabalhar de Deus em suas vidas, ou se não o trabalhar, mas o permitir de Deus em suas vidas. Então, como cristãos que somos, porque não é de se admirar que um mundo que não serve a Deus e que não tem Deus, de repente viva em constante aflição e dificuldade, e às vezes desista da vida, perca a esperança, tire a sua própria vida. Mas o que dizer quando, na verdade, grande parte dessas pessoas que estão enfermas, e nós já ministramos aqui uma sequência de ensino sobre isso, está no nosso próprio meio, está no meio da igreja, no seio da igreja, crente, serve a Deus, mas vive aflita, tomada pela aflição. Tomei aqui um exemplo de um homem na Bíblia, poderíamos tomar qualquer outro, mas nós temos um homem na Bíblia que serve como exemplo ou parâmetro para nós. Quem é este homem? Quero falar de Caleb. Nós não temos muita informação sobre Caleb na Bíblia, mas o que temos de informação sobre ele é suficiente para ministrarmos sobre esse tema nesta noite. Caleb, ele é um belo exemplo de como se deve perseverar
em meio a situações difíceis. Ele é um belo exemplo de um servo de Deus. Eu não vou dizer cristão, porque ele não era cristão, porque Cristo não tinha vindo ainda, mas de um servo de Deus, que aprendeu a perseverar e a permanecer de pé, sem perder a fé e a esperança em tempos difíceis. Todo crente que é leitor da Bíblia certamente conhece a história de Josué e Calebe, que juntos enfrentaram 600.000 opiniões contrárias a ele. Quem conhece a Bíblia sabe que estes dois homens, Josué, eu quero falar de Calebe, mas vou colocá-lo aqui neste momento. Josué e Calebe estavam entre os 12 homens que foram espiar a terra prometida, a terra de Canaã. Eu já disse aqui, ministrando sobre este assunto, que Deus não precisa provar nada para ninguém, que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Então a Bíblia Sagrada vai nos relatar em Números, no capítulo 11, que Deus ordenou a Moisés que escolhesse dentre as tribos 12 príncipes e os enviasse para observar a terra. Mas Moisés, em Deuteronômio, vai nos dar uma informação que não tem no capítulo 11 de Números, que esta ideia não foi uma ideia de Deus, foi uma ideia dos homens. Os homens chegaram para Moisés e deram a ideia a Moisés de que ele escolhesse espias para que fossem olhar a terra, e Deus permitiu que Moisés tomasse essa atitude, porque Deus não precisa ratificar nada que Ele disse que vai fazer. Nós às vezes, para tentar confirmar, às vezes alguém cuja palavra é desacreditada, alguém cuja palavra ela já se queimou tanto contigo, que às vezes para tentar cumprir o que vai dizer, ela tenta validar a sua palavra com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, e crente não pode jurar, então não vou dizer com juramento, porque esta pessoa de alguma forma perdeu a credibilidade na sua palavra. Ele nunca chegou no horário que disse que ia chegar, nunca esteve onde disse que ia estar, e acabou perdendo a credibilidade. Deus não tem isso. Deus não precisa confirmar aquilo que Ele falou. Deus não precisa confirmar aquilo que Ele disse, porque você já conhece o versículo bíblico: Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E o próprio Paulo vai dizer que, lá em Romanos, que os dons de Deus são sem arrependimento. Então Deus ele planeja para a vida de alguém, Ele, por ser soberano, Ele determina, decreta sobre a vida de alguém, e Deus não se arrepende de ter feito isto, mesmo que a pessoa lá na frente vai trair ao Senhor ou vai abandoná-lo. Deus não precisa ratificar a sua palavra, mas por causa do homem, Deus permite. E aí você conhece a história, que estes retornam depois de 40 dias que estão espiando a terra, e 10 deles, por incredulidade e desobediência, conforme diz o escritor aos Hebreus, nos capítulos 3 e 4 da carta aos Hebreus, eles destroem a fé de uma nação inteira, porque eles tentam descredibilizar a Deus e a sua palavra com relação àquilo que Deus tinha prometido. A terra é boa, mana leite e mel, mas nós não podemos entrar nesta terra. Não podemos entrar. As cidades são fortificadas, muradas, com altos muros, e protegidas e guardadas por gigantes. O texto nos diz que é necessário haver uma intervenção de Josué e Calebe
dentro desse relatório negativo que estes incrédulos estão dando acerca da terra que Deus tinha prometido, como se estivesse dizendo, realmente a terra é boa, mas Deus não tem poder de nos introduzir nela. A terra é realmente boa, mas Deus não tem poder de nos colocar nela. Então Josué e Caleb vai a mais de 600 mil opiniões contrárias a eles, interfere naquele relatório, e o texto sagrado vai dizer que, no capítulo 14, versículo 10 de Números, que quando Josué e Caleb estão interferindo, quebrando aquele relatório negativo que eles estão dando, a Bíblia diz que eles pegam em pedras para apedrejá-los. Ou seja, eles tão incrédulos e tão malignos, que quando Josué e Caleb interferem, dizendo, não gente, o Deus que nos trouxe até aqui nos introduzirá, nos levará até a terra, Ele nos dará vitória, Ele será conosco. O povo, diz o texto, que pega em pedras para apedrejar a Josué e Caleb. O texto diz, na sequência, que eles só não são apedrejados porque a glória de Deus interfere. Deus interfere, ou seja, a glória de Deus sai de cima da arca, onde ela está, a Shekinah de Deus no tabernáculo, e fica entre eles, se intromete no meio, e não permite que estes homens incrédulos tirem a vida de Josué e Caleb, matando-os a pedradas. Então o que acontece nos versículos seguintes, e você conhece o texto, é que Deus determina que eles voltem agora pelo mesmo caminho do deserto, pois o total de dias em que eles ficaram no deserto, 40 dias, seria equivalente a um ano. Fala aí para o irmão que está do teu lado, um dia de murmuração equivale a um ano de prova. Mãe, está na Bíblia, não está não? Cada dia é equivalente a um ano. Nenhum desses murmuradores disse Deus entrará na terra prometida. E a Deus manda eles voltarem. Agora Deus diz assim, mas Josué e Caleb, como neles houve um espírito excelente, estes eu os introduzirei na terra prometida. Então veja que eram dois homens lutando contra a opinião de 600 mil, que era o total de pessoas de 20 anos para cima. Então veja, humanamente falando, Caleb jamais teria sido capaz de perseverar em meio a todas as adversidades que viria a enfrentar. Humanamente falando, Caleb jamais teria condições de perseverar em meio a todas as adversidades que viria enfrentar. Mas ele se manteve firme, porque se baseou na promessa divina de que eles deveriam ocupar a terra dada por Deus a eles. Caleb poderia muito bem ter desistido, poderia muito bem ter parado, porque, repito, humanamente falando, seria impossível ele ter perseverado 45 anos depois, mas ele se manteve firme, porque se baseou na promessa divina de que eles deveriam ocupar a terra dada a eles por Deus. É tanto que quando Josué vai lutar contra a cidade de Jericó, Deus diz assim para Josué: eu já tenho dado Jericó na tua mão. Deus não tinha nem ainda dado a Josué a estratégia de dar 7 voltas durante 7 dias e 7 voltas no 7º dia. Deus ainda nem tinha dado a Josué a estratégia.
Mas Deus aparece a Josué e diz: Josué, já tenho dado Jericó na tua mão. Por quê? Porque o único tempo que nós temos condições de viver é o presente. Mas Deus, Ele já vive o futuro no presente. Então, quando Deus nos faz uma promessa, na verdade, para Deus Ele já nos deu. Nós podemos até no presente ainda não ter tomado posse da promessa, mas Deus no futuro, Ele já deu a promessa àquele a quem Ele prometeu e àquele a quem Ele fez a promessa. Entende isso? É por isso que essa frase é chavão pentecostal, mas é verdade. Se você é crente fiel, você luta para servir a Deus, ninguém toma o que Deus te deu. Porque você não tem agora, mas Deus já te deu. E Caleb sabia que Deus já tinha dado a terra. Mesmo que Caleb ouviu de Deus e de Moisés que eles tinham que retornar, que eles tinham que peregrinar 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida, Caleb sabia que Deus cumpriria a promessa que ele tinha falado. Caleb, irmãos, ele enxergou os gigantes do mesmo tamanho que os outros viram. Do mesmo tamanho que os outros espias viram os gigantes, Caleb também viu. Josué também viu. Mas Caleb, ele não se apoiou naquilo que ele via como dificuldade, naquilo que ele via como obstáculo. Não, ele viu, enxergou os gigantes do mesmo tamanho que os outros viram, mas ele se apoiou no que Deus tinha dito: vocês entrarão e possuirão a terra que eu tenho dado aos vossos pais. Ou seja, ele se apoiou naquilo que Deus afirmou que faria para eles. Ele vai dizer em Números 14:9: e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão o podemos devorar. O Senhor é conosco. Glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus, se você entender. Veja que todos os obstáculos que os outros viram, Caleb também viu. Só que Caleb não foi vencido pela síndrome de gafanhoto. Ele não foi derrotado por aquilo que ele via, mas Caleb se apoiou no que Deus tinha prometido. Então ele interfere, ele interpela o povo, dizendo: gente, não tenha medo do povo desta terra. Este povo será o nosso pão, porque o Senhor está conosco. Ou seja, quando confiamos mais em nossos sentimentos do que na palavra de Deus, perdemos o vigor no meio do caminho, pois não conseguiremos suportar a oposição dos outros quando se colocam contra nós. Eu vou repetir isso aqui, preste atenção. Quando confiamos mais em nossos sentimentos do que na palavra que Deus disse, na palavra que Deus falou, perdemos o vigor no meio do caminho, perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos confiança no poder de Deus e na ação de Deus. E quando nós olhamos as situações baseadas naquilo que nós sentimos e naquilo que a nossa visão nos proporciona, jamais conseguiremos ficar de pé e suportar a oposição dos outros quando estes se colocam contra nós. Então, além disso,
os fatos visíveis, ou seja, aquilo que eu vejo e me movo e sinto, muitas vezes confirmam que os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planejamentos são impossíveis de serem alcançados. Ou seja, quando eu digo que sirvo a Deus, mas eu não baseio a minha vida, a minha caminhada de fé, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, e passo a nortear a minha vida cristã, a minha caminhada de fé, naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, quando muitas das vezes estes obstáculos são intransponíveis, e eu me movo apenas por aquilo que eu vejo, os fatos visíveis confirmam que jamais alcançaremos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planejamentos, que às vezes aos nossos olhos parecem serem impossíveis de serem alcançados. Existem pessoas que já desistiu da salvação do seu ente querido. Existem pessoas que já não acreditam mais que Deus pode salvar o seu marido. Tem outros que talvez nem queira, né? Existem pessoas que já não acreditam que Deus pode salvar a sua esposa, seu filho. Mas se você tem uma promessa, você não pode olhar para aquilo que você consegue ver agora. Você precisa acreditar que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus aparece a Maria, e o anjo diz para Maria que ela será a mãe do Salvador, Maria pergunta para o anjo, interpela o anjo: como se dará isso? Porque eu sou virgem e não conheço o varão. Ou seja, isso é impossível. Eu sou moça, estou desposada, sou virgem, e uma virgem não engravida. Mas o anjo diz assim: você conhece Isabel, tua prima? Conheço. É um casal de idoso? São. Você sabe que tua prima é estéril? Sei. Pois é, fazem 6 meses que Isabel está grávida. Porque para Deus nada é impossível. Eu vou esperar você adorar esta noite, para você pensar se você ainda serve ao Deus do impossível. Se o Deus que você veio cultuar esta noite é apenas um Deus da tua religião, ou é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso, que está além da religião, que está além daquilo que nós podemos ver, que está além daquilo que nós podemos compreender, que está além daquilo que nós podemos sentir, que Ele é poderoso para fazer cumprir pelo poder da tua palavra aquilo que Ele prometeu. Eu vou deixar você adorar o nome de Jesus esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Como é que nós podemos permanecer firme, não desistir, suportar os processos, mesmo quando estes pareçam ser humanamente intransponíveis? Somente baseados na palavra e segurando-nos nela, firmados nas promessas de Deus para nós, poderemos pôr em prática o que lemos no Salmo 116, versículo 10. Repito, somente baseados na palavra e segurando-nos nela, firmados nas promessas de Deus para nós, poderemos pôr em prática Salmo 116, versículo 10. Eu cria, mesmo quando eu disse: estou aflito. Porque crer, quando está na bonança, quando tudo está bem, eu não vou dizer que é fácil, porque geralmente quem está na bonança acaba se esquecendo do que Deus fez. Irmão, deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Tem muitas coisas que expiram, mas tem uma coisa que nunca pode expirar na vida de um ser humano: é gratidão. Aquilo que alguém fez por você pode durar
não vou dizer 100 anos, porque talvez ninguém, não sei se alguém aqui vai viver 100 anos. Mas pode durar muitos anos, mas gratidão não expira. E o que Deus fez por mim e por você é o suficiente para perdurar de eternidade a eternidade e para sempre e para sempre. Então o salmista diz: enquanto eu estava aflito, pastor, como é que eu faço para entender um versículo da Bíblia? Já expliquei para vocês. Às vezes eu leio um versículo e não entendo. Se você leu um versículo e não entendeu, leia ele de trás para frente, que ele se explica. Então ele está dizendo assim: eu cria, mesmo quando eu disse estou muito aflito. Então vamos ler o versículo de trás para frente. Estou muito aflito, então eu disse, quando eu estava aflito, então eu disse, mesmo estando em dificuldade, eu decido crer. Mesmo estando perturbado, eu decido crer. Mesmo estando sendo humilhado, eu decido crer. Mesmo passando por dificuldade, eu decido crer. Mesmo que tudo esteja dizendo diferente, eu decido crer. Bendito seja o nome de Jesus. Olha, o motivo pelo qual muitos de nós não alcançamos as promessas de Deus, primeiro é porque nós não acreditamos que Deus tem poder para cumprir o que vai cumprir, ou deixamos de crer ao longo da caminhada, por causa do tempo. Eu quero dizer para você que o Deus a quem você adora, Ele é atemporal. Deus não está limitado ao tempo. Deus trabalha com o tempo, mas Deus não está limitado ao tempo. Então mesmo na aflição, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo nas problemáticas da vida, decida uma coisa nesta noite: decida crer que Deus é poderoso para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Cria eu mesmo quando eu dizia para mim, eu estou aflito. Ou seja, o salmista quis dizer, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dor, o sofrimento, a desesperança, eu decidi continuar crendo que Deus é poderoso. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não está aqui, mas está vindo na minha mente. O Deus que você serve, a luta que você passa, a batalha que você passa, a dificuldade que você passa, os conflitos que você passa, a luta interior que você passa, não diminui o poder de Deus, não diminui o poder do Deus que você adora. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Anote isso aí, você que está anotando. Quando você crê, diga comigo, quando você crê. Melhor isso aí, só quem está vivo, diga, quando você crê na palavra do Senhor, que não pode mentir, a opinião dos outros não lhe derruba mais. É isso aí mesmo. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. A opinião dos outros não faz diferença. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe quem você é em Deus, se você tem promessa que Deus fez só para você e só sabe você e Deus, porque o crente que é inteligente não conta a promessa de Deus no íntimo, para ninguém. Às vezes a pessoa pode ser o seu melhor amigo, mas se você contar para ele a promessa de Deus para a tua vida, ele vai ficar com inveja de você e vai tentar te passar a perna. Se você tem promessa de Deus, e você crê no que Deus prometeu, e Ele não pode mentir, a opinião dos outros não lhe derruba mais. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, se você trouxe glória, adore a Ele com glória.
Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Quem tem promessa de Deus não depende da opinião dos outros, não depende do que os outros pensam, do que os outros acham, se Deus vai fazer, não vai fazer, se vai cumprir, não vai cumprir. Se Ele deu a palavra, Ele não pode mentir. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou dizer, Jesus, tem gente desistindo do chamado, tem gente desistindo da fé, tem gente se entristecendo por causa das coisas que os outros estão dizendo de você. A partir de hoje você vai voltar para casa com vigor e com força, e vai dizer para Deus: não importa o que os outros dizem de mim, Senhor, o que importa é o que o Senhor prometeu para minha vida. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Não, eu quero dizer que você é crente em Jesus. Você não é o crente que tem lá um canalzinho no YouTube, e porque não recebeu X curtida você fica com depressão, não. Não, você é crente na palavra. Todo mundo está desabando, mas você diz: eu creio. Mesmo no meio da aflição, eu decido acreditar que Deus é poderoso para fazer cumprir o que Ele prometeu. Oh, glória ao nome de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Este é o segredo da força que resiste. Quer resistir no dia mau? Quer suportar as adversidades? Enfrentar as problemáticas da vida? Passar pela aflição? Creia na palavra. Este é o segredo da força que resiste. Abra aí, é a única referência que eu coloquei para nós ler hoje. Abra aí 2 aos Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 8. 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Eu vou ler nessa tradução porque eu consigo enxergar melhor aqui. 2 aos Coríntios 4, a partir do versículo de número 8. Olha o que Paulo diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto a vós a vida. Olha o versículo 13, Paulo vai citar aqui Salmo 116, versículo 10. Diz: assim está escrito: criei, por isso declarei. Ou seja, criei, por isso falei. Porque a verdadeira fé é a fé que pronuncia, é a fé que fala. A verdadeira fé não é aquela fé que eu digo que eu tenho, é a fé que eu falo que tenho, que eu digo que tenho. Então alguém chega para você e diz assim: lá vai o sonhador, ele diz que Deus tem chamada na vida dele. Aí você diz: eu creio que Deus tem, e nada tira o que Deus tem. Eu creio, por isso falo. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele está citando o Salmo 116, versículo: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Paulo está dizendo: temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor, que é o Deus Pai, o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Agora o cumprimento do Salmo: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso nome exterior se esteja desgastando,
O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. O Paulo está citando o que eu citei do salmista: quando você é humilhado, quando você é maltratado. Por isso que ele diz: foi bom eu ter sido afligido, porque enquanto eu passo pela aflição, o Senhor imprime em meu ser interior a tua lei, o Senhor imprime em meu ser interior a tua palavra, o Senhor imprime no meu ser interior a tua glória. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então ele diz: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, gigante, cidade murada, dificuldade, problema, mas nos elementos que não podem ser vistos, pois as coisas visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Oh, glória ao nome de Jesus. Caleb, eu preguei numa outra mensagem aqui. Por culpa dos outros, Sérgio, Gilmar, por culpa dos outros, não por causa dele. Por Caleb, ele teria entrado na terra prometida logo naquele dia que eles trouxeram o relatório. Mas por culpa de pessoas incrédulas, desobedientes, murmuradoras, ele teve que andar 45 anos, 40 anos, 5 foi depois, 40 anos no deserto. Que culpa Caleb tinha? Você já parou para pensar que pode ser que, não estou dizendo que é, mas pode ser que esteja alguém passando por dificuldade por tua causa? Não precisava passar 40 anos, mas ele teve que passar 40 anos, teve que esperar 45 anos até receber as promessas. Teve que vaguear pelo deserto 40 anos, sem ser culpado por isso. Mas quando ele entra na terra prometida, ele diz a Josué: o meu vigor ainda é o mesmo, para entrar e para sair e para pelejar. Pegue na mão do teu irmão, só essa vez que eu vou pedir, diga assim: quem crê na palavra não perde o vigor, irmão. Quem crê na palavra não perde a fé. Quem crê na palavra não perde o ânimo. Quem crê na promessa não perde a força. Oh glória, passou 45 anos, mas ele está dizendo: Josué, o meu vigor é o mesmo, para entrar, para sair, para pelejar. Oh glória, a terra que Deus prometeu é terra de gigante, mas Deus pelejará por mim e me dará vitória. O vigor de Caleb não tinha diminuído. E por quê? E por quê? Porque Caleb tinha se firmado nas promessas de Deus e não em seus pensamentos e sentimentos. Oh glória ao nome de Jesus. Jeremias já dizia: enganoso é o coração. Se tiver corrupto, aí é que ninguém conhece. Nós nunca devemos tomar atitudes baseadas em emoções, em sentimentos. Tem gente sofrendo problemas na vida, no casamento, no relacionamento, na família, na igreja, por causa de atitudes tomadas pelas emoções. Deus não se responsabiliza em atitudes tomadas baseadas em emoção. Deus só se responsabiliza em atitudes tomadas pela fé. Oh glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se Caleb tivesse ficado olhando para a sua idade, 85 anos. Se Caleb tivesse olhado para a sua velhice, ele teria dito: não dá mais. Estou velho demais para isso. O meu tempo passou, o meu tempo se foi. Esses dias eu vi uma senhora de 75 anos de idade que terminou a faculdade de Direito.
Se Caleb tivesse olhado para as circunstâncias, tivesse olhado para os pensamentos, para os sentimentos, ele teria desistido. Mas não, ele confiou na promessa. Porque, irmão, só tem uma coisa que nunca falha quando tudo falha, e são as promessas de Deus. E essa é uma política de vida cristã minha. Quando tudo parecer o contrário, eu devo me agarrar no que Deus prometeu fazer na minha vida. Ele se agarrou na promessa. Ele confiou nas promessas. Ele pensou: há promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. Oh glória! Há promessas na minha vida que ainda não se cumpriram, então eu as quero. Diga isso aí para você. Mas diga em voz alta para você ouvir a sua voz. Diga assim: tem promessas na minha vida que ainda não se cumpriram e eu as quero. Só alguns creram aqui, mas não tem problema não, é o suficiente. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu não abro mão delas. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Eu sinto que o Espírito de Deus está ministrando algo no coração de alguém aqui esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Há promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. Eu as quero, eu não abro mão delas. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Para encerrar, e Caleb conquistou. A Bíblia diz que Caleb conquistou as fontes superiores e as fontes inferiores. Você sabe o que é isso, irmão? Isso aqui no texto de Josué é literal, mas no texto, na linguagem espiritual, as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando Caleb chega para Josué no capítulo 14, 15, capítulo 14 ele pede a terra, no capítulo 15 ele conquista a terra, ele está conquistando a terra que ele pisou. E ele vai lutar contra uma cidade. Lá em Josué no capítulo 14, ele vai lutar contra uma cidade guarnecida e protegida por gigantes. Diz o texto, no capítulo 15, versículo 19: bem antes, aqui um pouquinho, quando está Josué sorteando a herança, você vai ver que a epígrafe do capítulo 15 é as heranças das 9,5 tribos e a herança de Judá, específico, porque Caleb era da tribo de Judá. E Caleb está conquistando a terra. O versículo 9 vai dizer aqui: e este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul, esta é Jerusalém. Subirá esse termo até o cume do monte, que está dentro do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns. Refaíns era uma raça de gigantes. Então tornará esse termo desde Baulá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Arim, da banda do norte. Sairá estes termos mais ao lado de Ecrom para o norte, e esse termo irá a Sinqueron, e passará o monte de Balá, e sairá em Jabniel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, pois, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, versículo 12 ou 13, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o quê? O que está escrito aí? Conforme o quê? O dito do pastor Arnaldo, é isso aí que está escrito? Conforme o que o Senhor falou, conforme o dito do
Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba. Quem era Arba? Quem era Arba? Pai de Anak. Quem era Anak? O pai dos Anaquins, uma raça de gigantes. Talvez se fosse um de nós assim, mas Senhor, como é que pode? O Senhor vai me dar uma terra para conquistar e logo de gigante. Mas o texto vai dizer aqui que a terra que Deus deu para ele era uma cidade fundada por Arba, pai de Anak, esse Hebron. Olha o texto 14. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak. 3 gigantes guardavam aquela cidade: Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Dali subiu os habitantes de Debi, e foram dantes o nome de Debi Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Aí o texto diz: tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, por parte de pai, não de mãe, né? E este deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do seu jumento. E então Caleb lhe disse: o que é que queres? O que é que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fonte de águas. Então lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Meu Deus do céu. Fica de pé comigo adorando. Oh, glória ao nome de Jesus. Fontes superiores, os segredos de cima, os mistérios do céu. Fontes inferiores, os segredos da terra. Deus deu a ele as fontes superiores e as fontes inferiores. Só quem crê na palavra toma posse das fontes de cima e das fontes de baixo. Só quem vive na palavra, mesmo em meio à aflição, recebe de Deus as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, mas eu sei que o Espírito de Deus falou com alguém aqui esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Pode vir cantar aqui, Raíssa, por favor. Escolha um hino aí. Vamos adorar Jesus. Vou esperar você adorar Jesus. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Decidi crer, mesmo quando eu estava aflito. Eu decidi crer, eu cria. Mesmo quando a minha aflição era grande e eu me encontrava aflito, eu decidi crer naquele que prometeu que faria aquilo que ele disse que faria. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a única maneira de perseverar e permanecer de pé é quando eu decido crer naquilo que Deus prometeu para a minha vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você orar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eu sei o que eu ministrei esta noite. Não tenho dúvida que esta mensagem Deus me deu para entregar para alguém aqui esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Dores quase insuportáveis
A depressão quem nunca enfrentou. O que eu faço no meio da aflição, no meio da dificuldade, no meio da perturbação? Quando eu for desonrado, ofendido, humilhado, dividido, diminuído, corrigido, rebaixado, eu vou decidir crer na promessa. Eu vou decidir crer na palavra. Eu vou decidir crer naquele que prometeu. Oh glória! E quando eu decidir crer, a opinião dos outros não importa. Que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte. É que nem eu creio que o Espírito de Deus vai visitar alguém esta noite de terça-feira e vai te dar força e vigor no meio da aflição, porque você decidiu crer, porque você decidiu acreditar, porque você tem promessa. Oh glória! E quem tem promessa não depende da opinião do outro, mas depende da palavra daquele que prometeu. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo: filho, eu sou o teu amigo. Levante a cabeça, não é pra parar. Eu te ajudo a chegar. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Eu adorava. Levante a cabeça, se você trouxe glória, adore com glória, adore com aleluia. Tu não tem que pelejar. Atire a pedra que o gigante vai cair. Entrar na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Eu cria, mesmo quando eu estava em aflição, eu decidi crer. Mas sinceramente, não fui levado pelos sentimentos, pelas coisas visíveis, a dor é muito por aquilo que eu podia ver, mas por aquilo que Ele prometeu, por aquilo que Ele disse que faria. Dá pra contar, oh glória! Mas todo dia oh glória! Eu creio no teu milagre. Eu creio que o Deus esta noite que está aqui falou contigo é Deus de milagre. Mas eu ouço uma voz. Oh glória! Eu te chamei pra guerrear. Sou teu amigo, sou leão de Judá. Tu tá alistado para a batalha e não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso. Esta aflição não é para te matar. Eu sou teu amigo. Deus está imprimindo a glória dele na tua vida, o poder dele na tua vida. E enquanto isto, creia. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça, eu vou te ajudar. Essa peleja não é tua, ela é minha. Atire a pedra que o gigante vai cair. Entrar na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu tô te ouvindo. Levante a cabeça. Essa peleja não é tua, é minha. Atire a pedra que o gigante vai cair. Sinta ele aí, exalte ele aí, glorifique ele aí, bendiga ele aí. Oh glória, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, creia, ele é o Deus do impossível. Se agarre na promessa. Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Oh glória ao nome de Jesus. Nós te bendizemos esta noite, Deus Todo-Poderoso, por esta oportunidade de nos reunir na Tua casa, para ministrar ao nosso coração a Tua palavra, para nos ajudar a permanecer de pé, mesmo em tempos de aflição e de dificuldades, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a afirmarmos naquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida, assim como fez Caleb. Ó Senhor, te damos graças por isto nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos